Boa noite para vocês aí. Então agora já com as devidas apresentações, né, dessa primeira live que nós fizemos aí. Então agora vamos começar a engrenar um pouco mais no assunto, né? Então eu dei uma pequena introdução na, na aula anterior, né, de hoje, sexta-feira. E agora a gente vai falar um pouquinho mais das situações climatológicas, né? Então essa aula de hoje, de sexta-feira, ela basicamente ela vai ficar voltado muito para a área geografia, tá? Então a gente vai falar muito hoje da relação geográfica, né? Para depois a gente poder entrar no assunto planta, tá certo? Para a gente depois entrar no assunto planta, tá certo? Então veja, a gente viu uma pequena introdução na aula anterior, é, e agora nós vamos falar um pouco dos elementos e fatores climáticos. Então vejam só, nós vimos inicialmente algumas relações, algumas situações que nós encontramos no cotidiano, né? Então agora a gente vai falar um pouco, vai destrinchar um pouco esses temas relacionados aos fatores climáticos, né? E aí a gente vai depois colocar a nossa área de agricultura mais focada, beleza? Então vejam só, nós temos aí os elementos do clima, então são as características. Então nós sempre levaremos em consideração esses pontos. Vejam só, quando a gente fala elementos de clima, são as características, nós teremos as relações de temperatura, umidade, pressão atmosférica e vento, tá? E aí eu coloquei um site aqui para que vocês possam depois pesquisar, tá? Eu sugiro que vocês pesquisem depois, tá certo? Um site chamado Clima Tempo. Então eu vou mostrar aqui para vocês o site do Clima Tempo, tá certo? Ó, tá aqui o site do Clima Tempo, aonde é um site muito importante sobre as relações climáticas, tá? Sobre as relações climáticas. Então, ó, depois se você quiser fazer uma pesquisa, verificar os mapas, né? Que aí a gente vê a previsão do tempo, vê como é que funciona. Você escuta algumas palavras, né? Um pouquinho mais complexas, massas polares, massas frente fria, né? Então é importante que a gente vai ver aqui nessa aula a formação disso, as chuvas, como é formada uma chuva, quais são os tipos de chuva que são encontrados. Opa, finalmente minha internet está funcionando. Então vejam só. Então aqui eu entrei no site do Climatempo, tá? E aí vejam o seguinte, vejam que aqui nós temos as relações. Olha só, eu vou voltar aqui para minha apresentação para que vocês possam também identificar. Olha lá, nós temos aí os elementos do clima. Então, da próxima vez que você vê uma previsão meteorológica, aí você vai falar: "Ah, eu estou vendo os elementos do clima", que são o que, ó, temperatura, né, dada em graus Celsius no Brasil. Nos Estados Unidos é dada em outra unidade de temperatura, que é o Fahrenheit, tá? Nós temos aqui, vamos ver aqui, ó. Próximo item, umidade. Olha lá, umidade presente. Então vejam, por isso que nós temos, quando falamos de temperaturas em cidades, nós temos sempre essas informações. Pressão atmosférica e vento. Olha lá, pressão atmosférica e vento. Então, até mesmo no seu celular, você vai encontrar essas informações. Então você que tem essa curiosidade, entre no seu celular, na parte de
da tela inicial do seu celular, aonde tem marcado a temperatura, se caso o seu celular tenha isso, e você apertar nessa posição, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar isso aqui, olha só, a temperatura. Tá vendo a temperatura aqui, ó? Olha só a temperatura que você vai encontrar. E aí, se você aperta na temperatura no seu celular, ele vai abrir todas as informações, temperatura e todas as relações meteorológicas. Tá vendo só que legal? Bastante importante. Então, para que fique bem gravado em vocês, todas essas informações que encontramos aqui, são chamados os elementos do clima, tá certo? E aí, nós temos os fatores que influenciam o clima. Então, vejam, nós temos os elementos do clima, beleza? Esses elementos, falamos aí, são temperatura, umidade, pressão atmosférica e vento. Então, quando falamos de clima ou climatologia ou relações climáticas, falamos dos elementos, que são quem? Temperatura, umidade, pressão atmosférica e vento. Agora, nós falaremos de quem? Dos fatores que influenciam o clima. Então, vejam, nós temos os elementos. Agora, com esses elementos em mãos, que fatores podem alterá-los, né? Então, que fatores nós podemos ter que alteram a temperatura, alteram a umidade, alteram a pressão atmosférica e alteram o vento. Então, os fatores que influenciam no clima são latitude, altitude, as chamadas correntes marítmicas, proximidade do mar e o relevo, tá? E o relevo. Então vamos ver aqui, latitude, né? Então nós temos aí, vamos voltar um pouquinho nas relações geográficas, né? Vamos ver um pouquinho de aula de geografia, né? Então nós temos aí a linha do Equador, parte equatorial, temos chamadas linhas médias e as regiões polares, tá? As regiões polares, tá certo? Então isso é baseado pela latitude. Então temos aí, situações equatoriais. Então qual a imagem que você está vendo aqui? Uma praia. Se você lembra de uma praia, então nós estamos falando de condições tropicais. Beleza? Condições tropicais, próximos aos mares. Beleza? Temos as latitudes médias, então aqui você encontra tipo uma fazenda, né? Então é aquela situação, eu não estou nem numa região tropical e também não estou numa região polar. O que seria uma região polar, né? Uma região polar seria aquela de extremo frio, né? Principalmente encontrada onde? Nos polos do planeta Terra, norte e sul, beleza? Então nós temos as regiões polares, por isso são chamadas regiões polares, porque elas estão nos polos, né? Norte e sul. Parte equatorial, falamos já a parte equatorial, é relacionada a uma condição tropical. Médio está entre um e outro, beleza? E aí, olha só, aí nós temos a temperatura média anual do planeta Terra. Então você observe que nessa faixa central nós temos uma condição chamada condição tropical, tá? Nós temos nessa região uma condição tropical, ou seja, temperaturas elevadas, podemos chegar a temperaturas elevadas, tá certo? Podemos chegar a temperaturas elevadas. E aí, quando nós estamos indo em direção aos polos da Terra, né, norte e sul, o que acontece com essa temperatura? Ela vai diminuindo. Então, vejam só, galera, para que vocês possam entender um gráfico desse daqui, essa faixa vermelha, né, essa faixa vermelha meio amarelada, são regiões
tropicais, são regiões quentes, tá certo? Isso inclui o que, ó? América do Sul, África, partezinha da quase todo pegando a Austrália, temos aqui a América Central, beleza? E aí quando eu vou em direção aos polos, o que vai acontecendo? Vejam aqui que as cores vão alterando. E essas cores alterando, aqui ó, para que vocês possam também entender um gráfico, como é que funciona. Quanto mais eu tenho essa coloração aqui, ó, lilás, indo para o branco, significa que são temperaturas extremamente baixas, que são os polos da Terra. Então nós temos aqui, por exemplo, aqui em cima, ó, se eu não estou enganado, se a minha condição de mapa não está errada, aqui por a Groenlândia, nós temos aqui, ó, Alasca, tá certo? Essa região aqui é a Rússia, né? Rússia. Então vejam, para que nós possamos entender essa parte de temperatura, tá? Então vejam aí, ó, a parte tropical nessa faixa central aqui que vocês estão vendo, é onde nós temos a chamada faixa tropical, beleza? Aí nós temos lá, ó, aí agora com os nomes, né, bonitinhos, que são chamadas zonas climáticas. Então nós temos aí a zona glacial, ártica e antártica. Então a gente já sabe que a Antártica está na parte inferior, beleza? Lembrando que, ó, como é que eu posso... Uma coisa importante que vocês possam ter atenção é qual é a referência. Vejam só, toda vez que você se depara com um mapa, esse mapa ele precisa estar marcado os pontos cardeais. O que são os pontos cardeais? Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Então vejam só, deste lado direito aqui, ó, está indicando que o norte está para cima. Então a zona glacial ártica, é no norte. Tá certo? Zona glacial ártica está no norte. E a zona glacial antártica está no polo sul, beleza? Polo sul, tranquilo? E aí nós temos, ó, as zonas temperadas do norte e do sul. Veja que nossa localidade está no ponto da zona intertropical, tá? Nós estamos fixados na zona intertropical, beleza? Aí nós temos as relações de altitude. Bem, falamos já da latitude, agora nós temos a relação de altitude. E o que seria a altitude, né? O que seria a relação de altitude? Então vamos lá, continuando aqui com a nossa altitude, né? Falamos da latitude, agora vamos falar da altitude. Então uma coisa importante, olha só, é uma informação que vocês precisam gravar, guardar para vocês. Veja que a cada 200 metros a temperatura diminui. Vejam que a altitude estará relacionada... como que eu entendo a relação de altitude? Veja, a altitude, ela sempre tomará como referência nível do mar. Então vocês já devem ter ouvido em algum momento, determinada cidade está a 300 metros ao nível do mar, está a 150 metros do nível do mar, está a 400 metros do nível do mar. Então vejam, sempre a referência será o mar, será o nível do mar, tá certo? E uma coisa interessante que é o seguinte, né? Nós temos aí, ó, quanto mais eu subo, então eu tenho, por exemplo, um monte aqui, ó, um monte, vocês estão vendo aqui, ó, esse monte aqui chamado Kilimanjaro, que é na África. Vejam o seguinte, que quanto mais eu aumento esta altitude, o que acontece com a minha temperatura? Vejam por esse termômetro aqui, ó. Então, se eu estou aqui próximo ao nível do mar, eu tenho uma determinada temperatura, tá certo? Aqui está marcando 20.
Vejam que conforme eu estou subindo, o que vai acontecendo? A minha temperatura vai diminuindo, tá certo? Diminuindo. Ao chegar a um ponto aqui, ó, que a minha temperatura estará a 0 graus aqui, como a gente pode ver um pouquinho nesta foto aqui, ó, que no topo desse monte aqui, a gente tem essa parte branca que é neve. A gente tem, por exemplo, o Everest, né, que é o pico mais alto do mundo, né? Então tem alguns filmes interessantes que mostram pessoas subindo nesse pico. Então o que vai acontecendo? As pessoas que vão subindo nesse pico vão tendo um decréscimo, ou seja, diminuição de temperatura, tá? E se a gente for falar um pouco na área de vocês, é interessante saber o seguinte: por que as grandes empresas, elas gostam de ter áreas, né, em chapadões altos, justamente por relações de temperatura. A gente vai falar daqui a pouco a formação de chuva, né? As relações de formação de chuva. Então, o que acontece? Lógico que não pode ser também um Everest, né? Não pode ser um Everest, mas uma certa altitude, para que eu possa nessa altitude fazer com que a minha chuva alcance essa altitude, tá? Isso a gente vai ver mais para frente nos tipos de chuva, tá certo? Então vejam que por isso que nós temos muitas fazendas em níveis mais elevados, por exemplo, que as cidades, né? Justamente pelas relações de temperatura, tá? Temperatura. Então veja essa situação aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, num ponto mais alto e vou para o ponto mais baixo, o que acontece com a minha temperatura? Aumenta, certo? Eu estou aqui em cima, vou descer o morro, a temperatura vai diminuir. E isso também ocorre com a pressão atmosférica, tá certo? Ó, então aqui, eu saí uma temperatura baixa e vim para uma temperatura alta. Aqui a pressão também diminui, beleza? Vejam só, a pressão do ar, peso de coluna de ar. Então, é diferente quando nós estamos aqui, ó, por exemplo, na cidade de Santos, estado de São Paulo, uma chamada cidade litorânea, tá certo? Então eu terei uma temperatura, tá? Uma temperatura a uma pressão, tá? E aí, quando eu vou para aqui já é uma cidade do interior de São Paulo, tá? Uma cidade do interior de São Paulo, aonde a temperatura é mais baixa que em Santos. Então veja aqui, ó, eu tenho temperaturas menores que relacionadas à cidade de Santos, tá? Tenho temperaturas menores aqui em Campos do Jordão, que é interior de São Paulo, para a cidade de Santos. Mas o interessante, galera, para que vocês saibam, quem já fez um trajeto, por exemplo, saindo de Campos de Jordão, indo até uma cidade de Santos, ou você saia de uma cidade que está no nível mais baixo e chega a uma cidade litorânea, eu não sei se alguém já percebeu, mas há uma certa diferença de pressão, tá certo? Há uma diferença de pressão. Então, o que acontece? Quando eu estou, a gente chama descendo a serra, que eu saio daqui de Campos do Jordão e vou para Santos, acontece o quê? Acontece uma diferença de pressão e a gente consegue sentir essa diferença de pressão através do nosso ouvido. Isso acontece, né? Para quem também viaja de avião, eu tô lá numa certa altitude, e aí quando inicia o processo de aterrissagem da aeronave, o que acontece? Eu estou numa pressão lá em cima, é uma pressão mais alta. Então eu estou descendo. Quando eu começo o processo de descida, o que vai acontecendo? Eu estou saindo de uma pressão alta, vindo para uma pressão mais baixa. Tá certo? E aí é perceptível esta diferença de pressão. Lógico que não é uma queda abrupta, tá? Porque isso pode ocasionar problemas, né? Principalmente no organismo de uma pessoa. Tá? Por isso que um processo de aterrissagem, ele é como se fosse uma escadinha.
anda um pouco, desce, anda um pouco, desce, anda um pouco, desce, para que as pessoas não sintam tanto. Tem pessoas que sentem mais, sentem uma dor no ouvido, parece que vai explodir, tá? E isso é por causa desta diferença de pressão que vai ocorrendo, tá certo? Beleza? Tranquilo? E aí nós temos a circulação atmosférica. Então vejam só, ar quente se expande e sobe. Importante a gente saber, ó. Importante a gente saber. Ar frio se encolhe e desce. Uma coisa que nós precisamos saber é o seguinte: temos uma relação. Por que que o ventilador, por que que o ar condicionado fica em cima, lá em cima num quarto? Por que que ele é instalado lá em cima? E por que que um ar quente, quando é uma região fria, por exemplo, sul do país, por que que na região sul do país o ar quente nós temos o aquecedor embaixo? Porque é o seguinte, galera, porque é o seguinte, o ar frio ele é mais pesado, tá certo? O ar frio ele é mais pesado, então a tendência dele é o que? Descer. Por isso que o ar condicionado é instalado na parte superior, porque o ar frio é mais pesado e ele tende a descer. Já o ar quente ele é mais leve. Como ele é mais leve, ele tende a subir. Olha aí as setinhas que vocês estão encontrando aqui, ó. Isso aqui é aumento de temperatura, isso aqui é diminuição de temperatura. Então eu tenho uma faixa vermelha subindo, aumento de temperatura. Quando aumenta a temperatura, baixa a pressão. Quando eu tenho uma baixa na minha temperatura, eu consequentemente vou o que? Abaixar a pressão, tá certo? Saio de alta pressão, vou para uma baixa pressão. Aqui o contrário, beleza? Tranquilo? Então olha só que interessante. Alta temperatura, baixa pressão. Baixa temperatura, alta pressão, certo? E aí nós temos, olha, isso é uma coisa que se via na geografia, então muita gente vai lembrar, né, dos ventos entre mares e continentes. Os ventos entre mares e continentes. Então o que acontece, né? Durante o dia, olha só o processo. A Terra se aquece mais rápido que o mar. Então o ar vai se movimentar ocupando o lugar do ar que desce. Então vem aqui, ó, para onde? Para a região de mar. O ar frio desce ocupando o lugar do ar quente que sobe. Então o ar frio desce, o ar quente sobe, resfriando o ar. Então este é um processo, ó, sai do mar e vai para continente. Então o ar quente aqui sobe. Então a gente chama um processo anti-horário. Olha só, um processo anti-horário. O ar frio desce, passa pelo mar, vai para o continente, chegou no continente, sobe. Isso durante o dia. E durante a noite, inverte a relação. A terra esfria mais rápido que o mar. Então, à noite, quem eu vou ter possibilidade de esfriar mais rápido? A terra. Então, o processo se inverte. Olha lá, ó. Eu venho do mar, ó, do continente para o mar. Então, durante o dia, do mar para o continente. E à noite, do continente para o mar. Então, durante o dia, processo anti-horário. Durante a noite, processo horário. Beleza? Temos essas relações de monções. Então, essas relações de monções aqui, ó. Aí eu quero compartilhar aqui mais uma vez com vocês um outro documento para que vocês possam entender um pouco melhor essas relações aqui, ó. Então vejam só, né? Vejam só como é essas relações aqui, ó. É através do movimento em grandes escalas de massa de ar que o calor, e o que é o calor? Temperatura e umidade é distribuído pelo planeta. Por isso que o fenômeno como chamado El Niño está relacionado e pode afetar outras áreas além do globo. Então essa circulação de massa gera um sistema global de ventos. E como que é esse sistema global de ventos? Veja esse exemplo aqui, ó. No inverno, eu tenho lá na Ásia uma relação de baixa pressão. Então veja, ó, eu estou em alta pressão e vou em direção aonde? Às relações de
baixa pressão no inverno. Quando eu estou no verão, o que acontece? Essa massa de ar, ela sai de uma relação de alta pressão, olha só onde agora está se situando aqui, ó. Sai de uma relação aqui, ó, de alta pressão e vai se direcionar ao contrário. Então vejam que elas, tanto no inverno como no verão, elas trocam de posições. Então vejam, aqui, inverno, eu tenho a relação da Ásia. Aí você vai falar, mas essa relação da Ásia é parte mais fria para a parte mais quente. E aqui, parte mais quente indo para a parte mais fria. Então eu tenho aqui no inverno a massa de ar sai de uma região mais fria e vem para uma região mais quente no inverno. No verão eu tenho aqui, ó, uma região mais quente. A massa de ar se desloca para uma região mais fria, Então vamos lá, continuando aqui o nosso assunto, né? Então vejam, a circulação atmosférica, ela está relacionada com o que eu falei agora há pouco para vocês, do famoso e conhecido El Niño, El Niña. Então vejam que todas essas bolinhas com setinhas que vocês estão vendo aí, o que acontece? São massas que vão fazendo essa movimentação na Terra e aí elas estão sempre passando por onde? Ó, veja, pelo plano do Equador, tá? E aí estão sempre fazendo esta movimentação, beleza? Então vejam só, aí temos as correntes marítimas e aí essas correntes marítimas ficam rodando entre os continentes, tá? É importante aqui essa parte, vemos que temos as regiões áridas e semiáridas. Então, olha só, temos o chamado sertão nordestino, Atacama, Patagônia, na América do Sul, né? Temos aí o famoso deserto do Saara, né? Deserto da Arábia, temos o deserto da Califórnia. Então são regiões áridas e semiáridas. Nós vamos falar principalmente sobre o sertão nordestino, como isso ocorre. Os outros também têm a mesma ideia. E aí, todas essas setinhas que vocês estão vendo são o quê? São as correntes frias em azul e as correntes vermelhas em quentes. Então, nós teremos as relações de massas frias, massas quentes, fazendo essas circulações nos oceanos Atlânticos, Pacífico, Oceano Índico também, tá? A relação da proximidade do mar ao mar. Então, ó, temos as chamadas maritimidade, tá? O que é o que? A proximidade com mares e oceanos. É importante essas regiões porque elas regulam as temperaturas, diminuindo a amplitude térmica. A maritimidade contribui para a maior quantidade de chuva. A continentalidade, resultado da distância entre mares e oceanos. Então, essa relação chamada de continentalidade é o que? Quando eu tenho uma região que é muito mais afastada de uma região litorânea, uma região de mar, tá? E aí, consequentemente, essas regiões chamadas de continentalidade, elas propiciam ao recebimento menor de chuva. Então, aquela história, quanto mais longe eu estiver do mar, eu poderei ter menores quantidades de chuva, beleza? Aí nós temos os tipos de chuva, vejam, os tipos de chuva, ou também chamadas de precipitações, tá? Então veja, eu tenho aqui a primeira aqui, é a chamada chuva convectiva, também conhecida como toró, ou também conhecida como aquela chuva torrencial, né? É uma chuva que ela é muito concentrada, dura muito pouco tempo. Então, ela é extremamente carregada, concentrada, e a duração dela, ó, é a chuva que dura o quê?
10 minutinhos e tudo mais. Ocorre muito essa chamada chuva convectiva ou chuva torrencial, ela ocorre muito em regiões tropicais, né? Então nós estamos nessas regiões, né? Então o que acontece, né? Como é o processo? Então o Sol, ele acontece durante o dia, ele emite raios, né? Irradiam, né? Chamados os raios que irradiam para chegar aqui no nosso planeta Terra. E aí existem um determinado tempo que esta radiação solar é extremamente intensa, é muito forte, é muito incidente. E aí o que acontece? Acontece, até tem um lagozinho aqui, acontece uma evaporação. Então, quando os raios estão muito incidentes, né, estão muito intensos naquela região, acontece uma enorme evaporação, e isso vai ocorrendo até o fim do dia. Quando chega o fim do dia, o que acontece com o Sol? Ele fala, bye bye, estou indo embora. Quando o Sol vai embora, há uma condensação, ou devido a essa evaporação, há uma condensação tão intensa, há o crescimento de nuvens tão intensas e tão carregadas, né, que são as condensações, porque aquilo evaporou, aí tá ali. E aí condensou de tal maneira, isso você pode reparar que as chuvas torrenciais, elas ocorrem o quê? No final do dia, tá? Ocorrem no final do dia. E aí condensou, ficou tão carregado, mas tão carregada, que aí vai acontecer o quê? Tem que precipitar. Quando precipita, dá aquela chamada pancada de chuva, aquela chuva que é para acabar com tudo, né? Parece que o mundo vai acabar. Então essa é a chamada chuva convectiva ou torrencial. Aí nós temos a chamada chuva frontal. Essa chuva frontal, ela acontece da seguinte maneira: é uma chuva que possui muitos ventos, é uma chuva que ela vem de forma oblíqua. E o que é uma chuva oblíqua? Uma chuva inclinada, tá? Ela não é vertical, porque quem que é chuva vertical? A convectiva ou a torrencial. Chuva torrencial, ela é vertical. Ela é vertical assim, ó. É aquela chuva que o pingo, sabe aquela chuva que o pingo de água dói? Que ela cai em você assim, parece que vai te furar, né? Já a chuva frontal, o que acontece? Ela é uma chuva de ventos, ela é uma chuva mais oblíqua, é aquela chuva que bate assim, ó, naquela janela do seu quarto, né? Chuva mais inclinada. Esse tipo de chuva que acontece os raios, as trovoadas. E essa chuva, esse tipo de chuva, ela é aquela que ocorre por longos e longos períodos. Ou seja, sabe aquela chuva que ocorre o dia todinho, que fica chovendo? Então, essa é chamada chuva frontal, né? E como que se forma essa chuva frontal? Veja, eu tenho aqui, vocês estão vendo que eu tenho a parte de ar quente e ar frio. Então, o que acontece? Eu tenho um encontro da chamada MPA, Massa Polar Atlântica, que é formada lá na Antártica, tá? Lá no inverno na Antártica, né? Então, eu tenho aí a massa polar, tá? Massa Polar Atlântica se forma na Antártica, tá certo? E aí, eu tenho a MTA. Quem que é MTA? Então, a parte de ar frio é a MPA. E aí eu tenho a outra de ar quente, que é quem? A MTA, Massa Tropical Atlântica. Essa massa é formada onde? No Oceano Atlântico, tá certo? Há um encontro destas duas massas. E aí o que acontece? Vejam só o que acontece. Quando há um encontro destas duas massas, a chamada frente fria, bate as duas massas, acontece o seguinte: como eu tenho o ar frio, ele é mais pesado, ele vai por baixo da massa de ar quente. Essa massa de ar quente, ela sobe. Quando essa massa de ar quente sobe, vai o quê? Vai ocorrendo a condensação, vai se encontrando essas duas massas. Um detalhe, a temperatura cai, então a massa de ar frio desce,
essa massa de ar quente sobe, há uma condensação dessas duas massas, a temperatura cai e ocorre a precipitação, que é a chuva frontal. E temos o último caso, esse último caso aí é a chamada chuva orográfica ou chamada chuva de relevo. Então, como é que funciona, né? Basicamente, como é que funciona? Vejam só, essa chuva ocorre em barreiras chamadas barreiras físicas. Barreira física é como se fosse um morro, né? Um monte, né? E aí, o que acontece? Vejam só, eu tenho aqui, ó, essa massa vindo do oceano e vai encontrar esse morro, tá certo? Então, o vento vai empurrando toda essa massa para o continente. Quando essa massa vai para o continente, né, chamada massa equatorial atlântica, então esta massa que está vindo, né, está vindo para o continente, vindo do mar, chamado massa equatorial atlântica, ela está muito quente e muito úmida, tá certo? Aqui eles colocam o nome também de barlavento, com chuva. E aí o que acontece? Sabe, eu vou fazer uma analogia. Imagine você pegando uma bicicleta ou mesmo a pé e você tentando subir um morro extremamente íngreme. O que vai acontecer? Você provavelmente não vai conseguir subir, vai ficar muito cansado, vai acabar desistindo no meio do caminho, não é isso? Então, com essa massa acontece uma coisa similar. Ela vem nessa barreira, porque isso aqui é uma barreira, né? Uma barreira. Ela encontra essa barreira e ela tenta subir, tá? Tenta subir, subir. Só que antes que ela chegue no topo, o que acontece? Ela vai tentando. Só que ela vai ver que não vai conseguir. Aí o que ela faz? Ah, quer saber? Ela precipita, condensa, né? Fica cada vez mais condensada e acaba chovendo antes de passar o topo desse relevo. E aí o que acontece? O que acontece? Quando essa chuva acontece antes do topo aqui do morro, aí sobra o quê? Para o outro lado, parte do continente, vai sobrar o quê? Vai passar para o continente somente o quê? Vento seco e quente. E aí, por isso que nós temos as regiões de formação semiáridas e áridas, tá certo? Que é o famoso sertão nordestino. Como que o sertão nordestino se formou? Como ele está com vários relevos ao redor, e a chuva tenta chegar, ela não consegue chegar, ela se precipita antes de passar esse relevo, esse morro. E aí o que acontece? Antes de passar esse relevo, precipita, chove, e aí o que acontece? Depois do morro, sobra só vento quente e seco. Que aí há a formação dessas regiões áridas e semiáridas. Olha aí, ó. Aqui acho que dá um exemplo bem próximo, né? Então vejam só, a chuva vem, os ventos trazem nessa massa. Aí antes que ele possa conseguir passar o cume, né, dessas montanhas, ele precipita e chove. E aí o que vai conseguir passar pro continente, pro morro, vai ser o quê? Vento seco e quente. Beleza? Tranquilo aí, ó? Show de bola, né? Então nós temos as precipitações e as relações de temperatura. Ó, uma coisa interessante, hein? Vocês podem usufruir disso. Procurem na página do IBGE, tá? Página do IBGE, temos vários tipos de mapas relacionados a relevos, relacionados a precipitações, a tipos de solo. É importantíssimo que vocês possam saber utilizar estas ferramentas. Beleza? Tranquilo? E aí, vejam o seguinte, ó. Climas controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. Então nós temos aí, ó,
Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui essa região aqui, ó. Então nós temos aí parte do Piauí, do Ceará, o Pernambuco quase todo, grande parte da Bahia, né? Grande parte da Bahia são conhecidas como as regiões semiáridas. Aí temos as regiões tropicais, onde o Maranhão está em quase a sua totalidade. Aí temos a região tropical Atlântico, tropical de altitude, tá certo? Aí temos as correntes marítimas quentes e frias. Lembrem-se que estas massas frias elas se originam aonde? Em regiões frias, beleza? Outro ponto importante aqui, ó, vejam que essa parte aqui do Brasil, ó, é chamado de que? Equatorial úmido, convergência de alísios, tá? Então nós temos, ó, precipitação. Precipitação é chuva, galera. Precipitação é chuva, para que vocês possam ficar cientes. Temos as regiões de temperatura. Então olha só, ó, quando eu tenho uma temperatura aqui na faixa dos 30 graus aproximadamente, eu vou ter 300 milímetros de chuva. E ó, aí nós temos aqui o período ao longo do ano, beleza? Olha aí, ó, tranquilo? Região tropical onde nós estamos. Verão úmido, inverno seco. Aqui pega uma região de Goiânia até, como exemplo. Temos a parte tropical semiárida. Vejam só a relação de precipitação. Então aqui eu tenho uma região muito chuvosa, tá certo? Olha, eu tenho uma região muito chuvosa e aqui, tanto nesta como nesta, eu já começo a ter regiões extremamente deficientes de chuva, tá? Deficiente de chuva. Por quê? Porque ocorre esse fenômeno que eu falei para vocês, que é a chuva orográfica, beleza? Vejam que na região litorânea eu tenho um pouquinho mais de chuva, né, que é chamado litorânea úmido, né? Temos o tropical de altitude. Essa tropical de altitude, vejam vocês, são principalmente nessa região aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, Minas Gerais e pega um pouquinho do interior de São Paulo, uma fração, mas acontece muito em regiões no estado de Minas Gerais, certo? Temos aí a subtropical úmido. Então vejam que temperaturas e precipitações ficam os dois no nível mais baixo, beleza? Zonas climáticas. E temos agora os impactos sociais, né? Então temos a imigração para outras regiões, áreas urbanas, enchente e desmatamento, né? Desabamento também. Então vejam, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as ações humanas e mudanças climáticas. Então, o que o homem faz para que ocorra esses problemas que estamos nos deparando com o clima, tá? Então veja, nós temos as chamadas ilhas de calor. Então é aquele local, vejam, né, principalmente em grandes cidades, são chamadas ilhas de calor, né? Ilhas de calor. É uma concentração intensa de calor, como se fosse uma bolha. Temos as chamadas inversões térmicas. Então, ó, ar frio mais pesado, aquecimento, ar quente mais leve. Então há uma inversão térmica, né? Ó, ar quente mais leve, ar frio mais pesado. Situação térmica normal. É isto aqui que é uma relação normal. Ó, eu tenho ar frio, aquece, depois se esfria e fica esse processo. Já quando eu tenho uma relação aqui, ó, de inversão térmica, acontece o que? Ar quente mais leve, ar frio mais pesado. E aí acontece uma superfície fria. A situação é ideal para superfícies quentes, tá? Bem, o efeito estufa, eu acredito que vocês devam conhecer. O que é uma estufa, né? Pense naquelas estufas onde nós temos plantas, né? Nós temos alguns tipos de legumes, verduras, né? Então é um ambiente fechado, né? Que aí a temperatura é um pouquinho mais alta, né?
Então, isso é chamado de efeito estufa, que vocês já conhecem muito bem. Beleza? Tranquilo? Então, ó, para essa nossa primeira parte, nós vimos basicamente o que? Os fatores climáticos, os pontos importantes dos fatores climáticos, né? Os elementos e o que pode ser feito para alterar esses elementos, tá certo? Olha lá, ó. Então temos os elementos do clima e os fatores que influenciam o clima. Então nós temos temperatura, umidade, pressão, atmosférica e vento. E o que podem alterar esses 4 itens: latitude, altitude, correntes marítimas, proximidade do mar e o relevo. E temos as formações de chuvas, como são formadas as chuvas, né? Tranquilo? Então, ó, por hoje é só. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais dessas relações climáticas, mas voltado para a nossa agricultura. Beleza? Boa noite para vocês. Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã.